Oi gente, tudo bom? Espero que sim. Estou aqui mais um dia para a honra e glória dele. Se puderem se inscrever, deixar o like e compartilhar vai ajudar bastante, pois vai estar ajudando o Evangelho a ser chegado a mais pessoas. Abram vossas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 43, do versículo 1 até o versículo 3. Jeremias, capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus dele, com as quais o Senhor, Deus deles, o haviam enviado, e que todas aquelas palavras enviou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinares. Baruque, filho de Nerias, é que te cita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportar para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda alma que deixará Nebuzarada, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entrarem na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos dos homens judeus, e diz: assim do Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para morrer, para a morte, e quem para o cativeiro, para o cativeiro, e quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimando ia levar-os cativos e ornasse a terra do Egito. Como veste o pastor tua veste, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Infelizmente, eles tiveram o ato de desobedecer o que Deus tinha planejado para eles, o que Deus tinha falado para eles. Assim, aconteceu que eles desobedeceram e preferiram viver com a vontade deles. Mas a gente não pode ser assim, porque temos que lembrar que quem que tem que estar como o nosso foco é Deus. Então, se Deus é o nosso foco, temos que deixar Ele no controle de todas as coisas, e sempre que fazer alguma coisa, pensar: será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai gostar disso? E orar para que Deus responda a nós e diga se é da vontade sim ou dele ou não. Mas não podemos ser assim como essas pessoas, que mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo assim desobedeceu. Sim, desobedeceu à vontade de Deus, pois Deus disse para ele fazer uma coisa e ele fez outra. Por que fazer isso? Temos que viver com a vontade de Deus,
pois não existe vontade melhor do que a de Deus, pois melhor a vontade dele do que a nossa, pois nossa vontade é pecadora, não sabemos o que estamos para viver adiante, pois o dia de amanhã é de Deus, então por que não viver com a vontade de Deus, viver procurando somente fazer o que Deus manda. Temos que entender que Deus é o dono de todas as coisas e se não formos no controle dele, nada vai dar certo na nossa vida, pois não tem algo melhor do que viver para ele, pois ele sabe de todas as coisas e quer o melhor para nós. Temos que estar vivendo sobre a vontade de Deus, pois não existe vida sem ele. Então, por que ser como essas pessoas que desobedeceram à vontade de Deus? Pois tinham perguntado a Deus, mas mesmo assim foram lá e desobedeceram, foram para o lado errado da vida, né? Então, não se importe com o que você pensa que vai dar certo. Coloque Deus como no controle da sua vida, pois não existe algo melhor do que colocar nossas coisas na mão de Deus, pois sabemos que Deus é dono de tudo e todas as coisas. Ele está no controle de todos nós, pois Ele é o dono de todos nós. Ele é o dono de todas as coisas. Então, temos que deixar Ele no controle da nossa vida, pois Ele vai fazer o melhor para nós. Então, iremos viver bem melhor do que vivemos agora. Então, não se preocupe, só viva a vontade de Deus, pois não existe algo melhor do que viver a vontade dEle. E então, se você estiver ainda não vivendo a vontade de Deus, ainda tem tempo, ainda existe tempo para mudar a sua ação, mudar o que você faz, pois Deus perdoa sempre a gente. Deus ama a gente a um ponto de perdoar nós por todos os nossos pecados. Ele deu o Filho dele, o único Filho dele, para que nós vivemos o melhor para nós. Então, por que você ainda não colocou Deus no controle da sua vida? Você pode estar vivendo na vontade de Deus, achando difícil a luta, mas se está difícil a luta com Deus, imagine sem Ele. A luta pode estar difícil, o deserto você pode estar achando que o deserto, você não vai sair do deserto, mas vai sim sair. Mas se lembre de uma coisa, se você está no deserto, é para você se aprimorar e não ficar para sempre lá. Então não se preocupe, você não vai ficar lá para sempre. Você vai sim viver sua vitória, mas antes de viver você vai ter que aprender, você vai ter que criar raiz para não sair do caminho do Senhor. Pois se você ganhar sua bênção antes de estar preparado, não vai dar certo, pois temos que estar primeiro preparados, quebrado o nosso temos que estar com o nosso vaso quebrado para poder ganhar nossa bênção, ganhar nossa bênção que Deus vai dar a gente. Temos que entender isso. Então, para ganhar a nossa bênção, temos que estar com Deus no controle de todas as coisas, pois não dá certo. Deus não está na nossa vida. Deus tem que estar na nossa vida para dar tudo certo, pois Ele é o certo da nossa vida. Ele tem que ser o controle da nossa vida. Então, não se importe que você acha que você é pequeno,
que você acha que é incapaz. Você não é incapaz, você é sim suficiente para viver a vontade que Deus tem na sua vida. Não se importe com as lutas. A luta não te faz incapaz da sua vitória, mas você quiser viver a vontade de Deus, tem que deixar Deus ser o controle da sua vida. Entenda isso, que Deus tem que ser o controle da sua vida, para que você consiga viver a vontade de Deus e ganhar a vitória na sua vida. E se lembre de algo: sua luta não te faz incapaz da sua vitória. Então, não desista e deixe Deus ser o controle da sua vida.